Bem-vindo, jovem político! A gente vai fazer uma série de vídeos contando um pouco mais sobre a história desse nosso candidato a vereador, o professor Garcia, tudo que ele já fez e ainda pretende fazer para Batatais. Ele, que é autor de mais de 22 livros, hoje vai começar contando um pouco sobre um de seus livros, o Jaguareté. Bem, a ideia que nós tivemos ao escrever um livro desse é mostrar a sociedade de classe em que a gente vive, mostrando também como é que se dá a relação de poder nos pequenos e médios municípios aqui da região e do país. Essa condição, né, de inferioridade, às vezes são colocado a classe trabalhadora de maneira geral, ela se dá aí através das fazendas de café, de agropecuária, né, aonde os chamados meieiro ou colonos, né, viviam numa condição de semi-escravidão. Tinham que consumir, né, na venda, chamada assim, né, seria o armazém da época, tudo que ele consumia, né, por exemplo, o açúcar, o sal, a querosene, né, para iluminação, enfim, outras questões, a farinha, né, para às vezes fazer o pão, ele era consumido aí nesse armazém da fazenda, que era do dono da fazenda. Nas pequenas e médias cidades do interior do Brasil, é muito comum sempre ter uma política conservando a mesma realidade de controle dos coronéis, quem está no poder. Dessa maneira, eles utilizam de mecanismos. No livro, você fala sobre um desses mecanismos, que seria o pão e circo. O que você queria interpretar com isso? Bem, olha, isso vem desde a época da Roma Antiga, né? Para o povo, né, dar pão, né, e o circo, que era através da arena, né? E na cidade isso não é diferente, porque o pão era dado ou é dado nos momentos de eleição, né? Então é concedido lá cestas básicas em troca do voto, né, como se estivesse comprando o voto. E na verdade o circo era as festas populares, né, que ocorrem em todas as cidades. E às vezes o município acaba se endividando, né, e aumentando aí a dívida pública do município e às vezes deixando de investir nas ações ou nas políticas sociais, né, de atendimento à saúde, à educação. Então é uma denúncia, de certa forma, né, de como é feita essa política e de como se mantém o poder nesses municípios. Jaguareté vai representar uma pequena cidade do interior do Brasil. E de onde surgiu o nome do livro? Bem, olha, a ideia surgiu exatamente no sentido de representar o maior felino do Brasil e da América, e é um nome que a população indígena, né, dava à onça pintada, né, no sentido ela representando aí a força dos coronéis, né, da época da política do café, e mostrando também como eles exerciam o seu poder. Então a gente procurou dar um resumo, né, de como essa relação de poder acontece aí nos pequenos e médios municípios da região. Apesar de algumas mudanças já terem sido realizadas em nossa cidade, sempre continuam as mesmas pessoas no poder. Sempre estão a mesma política e as mesmas ideias. Como você acha que a gente pode fazer para ter uma maior participação e transparência na nossa cidade? Bem, eu acredito que a Câmara Municipal tem um papel muito importante, inclusive com a participação popular. Nós já tivemos aqui, no período em que eu fui vereador, as sessões eram realizadas no início da noite e permitia a população dos trabalhadores, né, as pessoas trabalhavam e era possível participar, né. Logo no final do mandato, né, infelizmente, alguns vereadores, a maioria da Câmara naquela época, eu votei contrário, né, a essa mudança, né, passando a realizar as sessões no período da tarde. Então isso impede a participação popular e, consequentemente, a transparência também e uma ação efetiva da Câmara e dos vereadores. No livro você fala sobre vários projetos, como a maior transparência na política municipal, a defesa da educação e o parlamento jovem. Como funcionaria o parlamento? Bem, olha, eu vejo assim, a Câmara e os vereadores também teriam um papel educativo para a sociedade. A ideia é que a gente crie, né, na Câmara Municipal, e é lógico que isso aí falta regulamentar, né, porque a lei existe, ela foi de minha autoria e do Toninho da Realto, para ir estabelecer critério, né, de como, principalmente os estudantes, né. Eu vejo assim, às vezes a juventude um pouco
confusa e às vezes um pouco perdida nas questões políticas gerais, né? E a valorização também das instituições e principalmente da Câmara Municipal. Você daria a possibilidade de que esses estudantes que tivessem interessados bolasse algum tipo de projeto, né, como função do vereador e que fosse de grande ajuda ou de grande interesse para a comunidade. Essa política, que sempre permanece as mesmas pessoas e as mesmas ideias no poder, tem um reflexo muito grande, não só no nosso município, mas em todas as cidades do interior do Brasil. Qual é o nome disso e como você retratou isso no livro? Bem, olha, aí a gente pode estar chamando de clientelismo ou fisiologismo político, porque as pessoas permanecem lá 4, 5 mandatos de vereador, permanecendo lá 20, quase 30 anos no poder legislativo. Isso é ruim porque você não tem renovação, né? Afasta as pessoas jovens que poderia estar trazendo novas ideias, novos projetos e novos debates também na Câmara, né? Então fica aquela situação um pouco viciada, né? Um debate atrasado às vezes e sem a participação do jovem. Então eu acredito que precisa renovar. Precisa a população ficar atento, valorizar a Câmara local, né, e dando a importância do papel do vereador. No livro, o personagem principal fala sobre como seus avós te davam esperança, como seu avô, se vendo explorado pelos coronéis, pelos jaguaretés, ele enfrenta e sai da fazenda. E num ato de resistência e de revolta, ele encontra os jagunços que tentam impedi-lo de sair. Mas ele continua andando, ele não larga sua esperança. Ele revive os ideais, traz mudança e revolução, que tinha e que é tido até hoje como esperança, como inspiração. Pois como Paulo Freire disse, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar. Esperança é levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir. Esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Dessa maneira, vote 13. Vote 13633.